fato, homicídio qualificado. Primeira fase. Culpabilidade identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas a envolverem o delito praticado, não excedeu ao ordinário. Com relação aos antecedentes, verifico que a ré é tecnicamente primária, consoante certidão de folhas antecedentes 8358. A conduta social da ré não foi desabonada. A personalidade não apresenta traços dissonantes que possam repercutir no apenamento básico. Os motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias não desbordaram do ordinário. As consequências do delito são as normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado nas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 12 anos de reclusão. Segunda fase. Na segunda fase, considerando que os jurados reconheceram a existência de 3 qualificadoras, utilizo-as, com exceção da primeira, para agravar a pena, sendo elas ter acusada cometido o crime com emprego de veneno e mediante dissimulação, razão pela qual aumento a pena provisória em 2 anos para cada agravante. Assim, torna a pena intermediária em 16 anos de reclusão. Terceira fase. Na terceira fase, os jurados reconheceram a causa de especial aumento previsto no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado contra a vítima menor de 14 anos, tendo em vista que Bernardo possuía, na época dos fatos, 11 anos, pelo que aumenta a pena provisória em 1/3, razão pela qual torna a pena definitiva em 21 anos e 4 meses de reclusão. Ocultação de cadáver. Primeira fase da dosimetria. A culpabilidade, identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas envolverem o delito praticado, não excedeu ao ordinário. Com relação aos antecedentes, verifique que a ré é tecnicamente primária. A conduta da ré não foi desabonada. A personalidade não apresenta traços dissonantes que possam repercutir no apenamento básico. Os motivos do crime são os comuns à espécie. As circunstâncias não desbordaram do ordinário. As consequências do delito são as normais ao tipo. E o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado nas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Segunda fase. Verifico estarem presentes as seguintes circunstâncias agravantes. Artigo 62, inciso 4 do Código Penal, na medida em que a ré participou do crime mediante paga e promessa de pagamento, eis que recebeu dos corréus Leandro Boldrini e Graciele Ugolini o pagamento de R$6.000 em dinheiro, além da promessa de auxílio financeiro para aquisição de um imóvel. Artigo 61.2b do Código Penal, tendo em vista que a ocultação de cadáver foi cometida para assegurar a impunidade do crime de homicídio, descrito no primeiro fato. Artigo 61.2, a linha H do Código Penal, considerando que o crime foi cometido contra a criança, visto que a vítima Bernardo possuía 11 anos de idade ao tempo do fato, conforme certidão de folhas 1603. Aumento a pena provisória em 3 meses de reclusão para cada circunstância agravante. Presente também a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 61 e 65.3d do Código Penal, considerando que a ré confessou durante a sessão de julgamento ter ocultado o cadáver da vítima, razão pela qual reduz a pena em 3 meses de reclusão. Assim, torna a pena intermediária em 1 ano e 6 meses de reclusão e 14 dias multa. Terceira fase. Na terceira fase, ausentes causas de especial aumento e diminuição da pena, pelo que torna definitiva a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão e 14 dias multa. Concurso material. Por fim, reconheço configurado concurso material entre os delitos, porque as condutas criminosas praticadas pelo réu são absolutamente autônomas. Assim, as penas privativas de liberdade aplicadas para os delitos devem ser somadas, de sorte que a sua condenação definitiva recai na pena de 23 anos de reclusão. Quanto à pena de multa, condeno a ré ao pagamento de 14 dias multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a situação econômica da ré. Parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90. Assim, com relação ao regime de pena, considerando o disposto no artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal,
com a redação dada pela Lei 12.736/12, deverá ser observado que a ré permaneceu presa preventivamente no período de 13/4/2014 até a presente data, totalizando 17.797 dias. Todavia, deduzido o período de pena já cumprido do total fixado, resta cumprir período de pena superior a 8 anos, na forma do artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal, pelo que vai mantido o regime inicial fechado. Reconheço a hediondez do homicídio qualificado praticado pelo réu, forte no artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072/90.